Olá, eu sou Eunice Porto, falo aqui diretamente do Espaço Casa Viva e eu vou trazer a você um tema que eu gosto muito e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas há muito tempo. E o tema de hoje é exatamente a constelação familiar e eu vou trazer alguns aspectos dela em 4 capítulos. E o primeiro capítulo de hoje, ele vem em função exatamente desse final de semana que foi muito intenso com os alunos da 3ª turma de formação e durante esses 2 dias de profundos movimentos e transformações, nós pudemos olhar um pouco para as questões de etnia, religião e a própria ancestralidade. Então, em 4 capítulos, e você não perca, porque eu garanto que do jeito que fez a diferença na vida deles, vai fazer na sua. A primeira versão, o primeiro tema de hoje vai ser exatamente a etnia. E por que é que eu vou trazer esse tema? Porque nós não temos a menor noção de quanto a história da nossa história impacta em quem nós somos hoje, em como lidamos com as relações, com o dinheiro, com o próprio amor, com a vida, com a rejeição, com a inclusão, enfim, com tudo o que nos conecta diariamente a quem eu sou, como eu lido com o meu eu, como eu lido com o eu outro, como eu lido com o eu e o mundo. E tudo isso está profundamente vinculado também a questões de etnia. Quem são os meus ancestrais? De onde eles vieram? Porque a gente imagina, tem algumas pessoas no grupo ontem que trouxeram uma questão assim: Eunice, eu não tenho a menor noção de onde vieram os meus ancestrais, porque eu sou adotado, ou porque lá atrás o meu pai gostava tanto de um primo que os meus avós deram o meu pai quando a família veio de não sei onde, trouxeram o meu pai, nunca mais a gente soube dos avós, nunca mais a gente soube da família. O que a gente vai trazer hoje? Eu vou trazer para você um pouco da perspectiva do quanto a nossa etnia e toda a nossa história, que vem através da história dos que vieram antes, formam muito de quem eu sou e de como eu lido com a vida no meu cotidiano. Então, existem algumas ancestralidades, alguns ancestrais, algumas questões de etnia, e ontem foi muito, muito profundo perceber o quê? Um momento do grupo, eu fiz uma meditação e uma prática incluindo todos os ancestrais, ou seja, de onde eu vim, de onde é a minha origem, quem são os portugueses, quem são os holandeses, quem são os índios, quem são, enfim, de onde vieram todos. E uma coisa que foi profundamente marcante foi as pessoas que tinham ancestralidade africana, elas diziam, e eu perguntava, quem são? De onde vocês vieram? Ah, nós somos negros, como se negro fosse a etnia. Não, a sua etnia é africana, é de lá que vieram. Ah, mas eu não sei de onde vieram. Não importa. A gente sabe que no Brasil de Minas, toda aquela parte norte, nordeste, muitas tribos foram separadas, as pessoas foram trazidas de determinados lugares, tribos diferentes da África, e se espalharam por essa região, porque eram trazidos para essas regiões, Rio de Janeiro, a São Paulo, enfim, toda essa costa brasileira, lá de cima até um pouco aqui embaixo, a gente perde a referência de quem eu sou. E por que a gente perde essa referência? Exatamente porque por ter vindo de diversas etnias, de várias partes da África, cada um de um espaço, entre o atravessar o mar e chegar aqui no Brasil, perdeu-se a referência de quem eu sou e de quem são os que vieram atrás. E quando eu consigo olhar e dizer, eu sou africana, eu assumo, não importa de onde eu tenha vindo, mas eu posso trazer toda a força desses ancestrais que vieram, que cruzaram oceanos e que fizeram com que a minha vida fosse possível hoje, que foram abusados, que foram estuprados, que apanharam, que lutaram, que bateram, que brigaram. Essa é a minha história.
E toda a força que eles tiveram para se manter vivos faz parte de quem eu sou, faz parte desse real que eu deveria me conectar diariamente no profundo sentimento de gratidão. A mesma coisa quem tem uma ancestralidade portuguesa. Vamos combinar? É muito bonito dizer, os portugueses descobriram o Brasil. Gente, lá atrás, você imagina que você está na Europa, primeiro mundo, as mulheres com joias, as mulheres com seus longos vestidos, andando muito bem alinhadas, muito bem obrigada, e de repente algo acontece e vai lá, para a terra de macaco, para a terra de índio, para a terra que não tem nada. Lá não tem festas, lá não tem saraus, lá não tem o luxo, lá não tem glamour, lá não tem absolutamente nada. Nada além da mata virgem, nada além do desbravar tudo. Vocês imaginam que os portugueses todos vieram para o Brasil porque eles quiseram? Também não foi. Muitos deles não tiveram opção. Então, ou você vai lá para a terra de ninguém, ou você vai lá para aquele espaço e você vai construir a sua história lá naquele lugar de índio, se você sobreviver, é óbvio, porque a imagem que se tinha do índio era algo extremamente primitivo e é o que se tem ainda hoje. Então vocês, portugueses, muitos vão para lá e vocês vão constituir famílias lá e vocês levam tudo, e a partir de tudo vocês começam uma nova vida, vocês começam uma nova identidade naquele país. E o Brasil, ele tem na sua configuração étnica também essas pessoas que muitas vezes vieram porque não tiveram escolha, vieram porque eram obrigados. Ou você vai, ou nós matamos você por aqui. Porque é exatamente isso que o sistema faz. Ou você corresponde às regras e às normas, ou você é excluído para o bem do sistema. E muitos dos que vieram também com esse viés da corrupção, com esse viés do jeitinho, e a gente acostuma dizer que isso é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Não, gente, os índios que aqui estavam e quem tem ancestralidade indígena sabe que os índios aqui, eles não tinham nada e de muito pouco eles precisavam, além da própria conexão com a Mãe Terra. Qual era o maior desafio deles? Era caçar, era pescar, era garantir a sobrevivência nos períodos mais frios, era conectar com a Mãe Terra, era conectar com o Pai Céu, e aqui dentro serem os mais verdadeiros e fiéis a toda a tribo, para que eles garantissem a sobrevivência. E quando vêm esses povos diferentes e entram aqui, imaginando que vão doutrinar, imaginando que vão catequizar esses índios e transformá-los em povos de primeiro mundo, eles se deparam também com uma cultura totalmente diferente, que não quer dizer que era nem melhor nem pior. Mas se nós olharmos hoje o Brasil, o que era, para o Brasil que era hoje, que graças a Deus nós estamos voltando cada vez mais ao simples, nós encontramos hoje grupos de pessoas que fazem esse movimento de voltar ao centro, de conectar com a terra, de conectar com toda a espiritualidade, independente da religião, mas entrar nesse processo de ligação com tudo que é simples. As pessoas estão voltando a plantar as suas ervas, a colher o que comem, ou seja, nós estamos aprendendo a conectar com o que é simples, com o que é essencial e principalmente com o que garante a nossa vida de uma forma muito mais saudável. Então a gente imagina que nós tivemos aqui no Brasil e principalmente aqui em São Paulo várias pessoas que são acolhidas independente de onde elas vieram, né? Dentro de uma passagem da Bíblia conta a história de Paulo, que ele vai pelo mundo para divulgar a boa nova, para divulgar o mestre, para divulgar o próprio cristianismo. São Paulo tem exatamente essa função. São Paulo você encontra tudo. Você encontra japonês, você encontra alemão, você encontra holandês, você encontra tudo. Por quê? Porque São Paulo não julga.
O espaço que existe de energia em São Paulo é de acolhimento. É um espaço que faz com que as pessoas, independente de onde elas vierem, elas se sintam em casa. Então você tem a gastronomia de determinados países em todos os lugares, você tem a cultura, você tem aqui em São Paulo, você tem a Praça da Liberdade, que é o próprio Oriente, aqui em São Paulo, você tem no Bexiga, Itália, você tem todos esses espaços que acolhem as pessoas e todas as etnias e todas as histórias e todas as relações, todas as dores e todos os amores. Enfim, a forma com que você lida com a sua história poderia ser totalmente diferente, principalmente se você aprender que a sua vida, independente de onde vieram os seus, quanto mais você souber disso, mais você pode honrá-los pelo melhor. Muitos morreram no cruzar os mares, muitos ficaram lá e morreram de tristeza, de dor. Italianos viveram situações de guerra, os japoneses também. Você tem a questão das bombas, enfim. As pessoas não saem de seus países simplesmente porque eu vou para a terra do nunca, porque lá algum dia vai acontecer alguma coisa, não. Elas deixam os seus países, mesmo sabendo que elas podem não sobreviver a essa jornada, essa transição, e muitos sobreviveram aqui no Brasil com o corpo totalmente voltado, com o espírito totalmente voltado para a terra de origem. E quando nós olhamos para essa história e nós dizemos genuinamente: obrigada por tudo que vocês viveram, porque graças a tudo que vocês viveram, eu posso fazer da minha história uma história diferente do que foi a de vocês. Quando eu faço isso, é como se eu entrasse num profundo movimento de gratidão. É um profundo movimento do sim, que me liga a todos os meus ancestrais sem que eu queira mudar nada dessa história. E isso me aproxima da força da vida. E quanto mais próxima à fonte da vida, maior é o lugar em que eu tenho de prosperidade, de sucesso, de bênçãos, de saúde e de vida. Você duvida? Conhece um pouco da sua história? Se você não conhece, faz a tua árvore genealógica. Busque entender um pouco de onde você veio e como vieram os seus ancestrais. E principalmente, observa em que nível você repete essa história de fracasso, de busca de ser incluído, de pertencimento, de saber o seu lugar, porque tudo isso normalmente tem muito a ver com honrar as nossas raízes ou os nossos ancestrais no pior. Mas eles tiveram muita força, muita vida, muito amor. E esse amor é o que chegou a cada um de nós, a cada um de vocês. O que eu vou fazer com isso é uma escolha. E eu espero que a sua escolha seja como a minha escolha. Eu escolho viver a minha vida profundamente plena, abundante, próspera, amorosa, vivendo e fazendo o meu melhor e colocando a minha vida a serviço de outras vidas e fazendo com isso a diferença na minha e na vida de outras pessoas. Esse é o primeiro. Teremos mais 3 vídeos, todos voltados para esclarecer algumas questões e que vai fazer a diferença na sua vida, como fez na minha e na de outras pessoas, principalmente no período desse final de semana. Eu aguardo você, compartilhe para que outras pessoas também tenham a consciência de que podem fazer a diferença. Nós temos aqui o link, compartilha, curte, entra no nosso canal, multiplica isso, porque a vida pode ser muito mais leve para todos nós. Até breve!